eu quero falar nesta noite para aqueles que estão se sentindo como se estivesse num vale, e talvez até passando por situações que se olham e se comparam a esses ossos secos. Pessoas que estão vivendo na presença do Senhor, mas estão sem vida por causa de decepções, por causa de tristezas, por causa de dor, enfim, situações que estão levando a pessoa a achar que está ressequido, destruído, morto, não podendo viver. E nós sabemos que esse texto, ele tem várias profecias que são bem específicas para a nação de Israel. Mas é possível nesta noite nós fazermos uma aplicação dessas profecias também para mim e para você. E eu quero que você preste bem atenção, porque a cena do vale de ossos secos, ela pode corresponder a mim e a sua vida espiritual, que pode estar ressequida igual aqueles ossos, ou até mais do que aqueles ossos, apesar de nós estarmos toda semana na igreja, frequentando os cultos, fazendo a obra de Deus. É possível pessoas dentro da casa do Senhor se sentirem como esses ossos secos. É possível que tem pessoas que enfrentam um fracasso, enfrentam uma situação difícil e têm orado ao Senhor e não têm visto Deus agir na vida deles. Porque sempre quando somos levados a passar pelo vale ou por algum deserto da vida, nós achamos que às vezes é coisa do diabo. Nós entendemos que é o inimigo que está nos levando a isso. Mas às vezes Deus permite que nós entremos no vale, porque Ele quer trazer um ensinamento para mim e para você. Nem sempre é como achamos. Às vezes é Deus que está agindo. Se lembra quando Jesus foi levado no deserto pelo Espírito Santo? Ezequiel também foi levado pelo Espírito do Senhor a esse vale. Ele foi levado a enfrentar ou caminhar no meio desse vale e comparar aquilo que ele estava vendo, a mesma situação que a nação de Israel estava passando. E aí a gente tira algumas lições desse texto para aplicar na nossa vida. E a primeira lição que eu quero falar aqui nesta noite, é que Deus quer que eu e você enfrentemos os problemas de frente. Deus está falando: não fuja, não saia, não corra da luta, porque eu sou contigo, eu sou o Deus, eu sou o Senhor teu Deus que cuido de ti. Eu vou te fortalecer em situações que você possa estar sentindo como ossos secos. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos, e que cobriu o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. A cena do vale de ossos secos, amado, pode corresponder às vidas de pessoas, ou uma situação no casamento, no matrimônio, uma situação que está passando na vida familiar, em que gerou decepções ali, e ele não tem força, ou ela não tem força para superar essas coisas, e se sente como um vale de ossos secos. No nosso relacionamento com os nossos filhos também pode acontecer isso. Na nossa vida profissional pode acontecer. Pode corresponder a qualquer situação do nosso dia a dia, que assim como aqueles ossos no vale estão mortos. Talvez você está aqui na casa do Senhor, mas está passando por uma situação, enfrentando um problema que você está sentindo como se estivesse num vale de ossos secos, morto ali, sem força para se levantar, sem força para poder reagir à situação que está enfrentando. Eu quero falar com você um pouco sobre isso, e sem força também de enfrentar de frente, encarar o problema que você enfrenta, o que você passa, melhor dizendo. Eu quero falar que existem pessoas que
que vivem a vida inteira fugindo de algum problema ou situações que trazem algum tipo de dor ou sofrimento. Eu quero profetizar para a sua vida nesta noite, dizendo: a partir do momento que você enfrentar esse problema, você vai ver que o Senhor é aquele que vai te dar força, é aquele que vai fortalecer você para se levantar e dizer: eia, para aí, porque eu sou do Senhor, eu pertenço ao meu Deus Todo-Poderoso. O Deus de Jacó, o Deus de Israel está comigo, é Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que vai tirar a minha situação desses ossos e vai me transformar num homem do Senhor, numa mulher do Senhor, para poder enfrentar essa situação. Não tenha medo da situação que você está enfrentando, pelo contrário, Deus quer que você enfrente esse problema de frente, não corra dele, e Deus vai te dar a solução. Precisamos restabelecer, amados, um relacionamento com Deus nessa situação que estamos enfrentando, porque quando eu não enfrento o problema de frente, eu estou dizendo que o meu Deus que cuida de mim não tem cuidado de mim. Mas quando você decide enfrentar de frente, você fala: eu confio naquele que é todo poderoso, e Ele vai me dar a vitória, Ele vai fazer com que eu conquiste aquilo que eu almejo conquistar, Ele vai fazer com que eu supere essa situação que eu estou passando, enfrentando, porque eu vou de frente, e eu vou dizer para o problema: saia da frente, porque eu vou passar por cima de você, no poder do nome de Jesus. Precisamos restabelecer esse relacionamento de confiança com o nosso Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Ele cuida de mim, não importa a situação que eu estou vivendo. Se está demorando, é porque Ele está querendo me ensinar mais coisas. Se não chegou a vitória ainda, Ele já liberou, e ela vai chegar na minha vida no tempo de Deus. Sabe, amados, ainda que Deus esteja demorando, mais seco, ainda que você esteja mais seco do que os ossos do vale de ossos secos, existe esperança. Espere em Deus, confie em Deus, creia que Deus é aquele que vai te ajudar, creia que Deus é aquele que vai estender a mão para você. O Deus que nós servimos é o Deus que nos deu vida, que entregou o seu único filho para restabelecer o seu relacionamento com Deus. Então começa a se relacionar com Deus de maneira mais profunda, buscando a presença dEle. Começa a se relacionar mais com Deus, dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Começa a se relacionar mais com Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor estendendo a Tua mão, e eu confio no Senhor Todo-Poderoso, porque o nosso Deus, amados, é um Deus de milagres, é um Deus que transforma inúmeros ossos ressequidos em um exército gigante. Eu estou falando aqui para gente que está com decepção na vida, pessoas que estão passando por situações em que elas enfrentam e elas estão se sentindo como ossos secos. Eu quero dizer para você: o teu socorro está chegando, o nosso Deus está estendendo a mão para você. Nós precisamos começar a ter um procedimento profético, como o profeta Ezequiel. Profetize sobre a sua vida, dizendo: eu vou vencer essa situação que eu estou passando, eu vou superar essa situação, porque eu estou com o meu Deus. Nós precisamos entender que quando Ezequiel começou a andar ali dentro do vale para conhecer o problema, ele enxergou duas coisas, e se você tiver papel aí, anota essas coisas que ele enxergou. A primeira é que ele viu a dimensão da crise. Ele olhou para aquilo e falou assim: realmente, muitas pessoas estão passando por essa crise, muitos ossos secos estão aqui nesse vale, há uma crise na vida dessas pessoas, e eu sei que o meu Deus vai liberar uma palavra profética, e eu vou conseguir vencer. Nas entrelinhas nós podemos entender isso. E a outra coisa que ele enxergou, que ele viu a gravidade da crise, eram sequíssimos, está dizendo o texto. Deus só vai te dar a direção quando você realmente enfrentar de frente esse vale, meu. Quando você entender que não importa a situação que você está vivendo, talvez você está como esses ossos, é uma crise grande, talvez você está como esses ossos, é grave, mas você sabe o Deus que você serve, amém?
Você sabe o Deus que está junto de você, que está ao teu lado, que está te guardando, que está te protegendo, zelando por você. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida por causa dos vales que você está enfrentando. Há plano de Deus para você. Eu estou falando aqui, Deus tem um plano de vitória para você. Deus tem um plano de conquista para você. Deus tem um plano em te levar para lugares altos e não para vales secos. Deus tem um plano para te tirar do vale seco e te colocar em lugares altos, tá? Quando Deus nos leva ao vale, é porque Ele quer cumprir os propósitos dEle e os planos dEle na nossa vida. E com certeza, esse vale é só uma formação de caráter do cristão, e não lugar para você morar, meu irmão. Deus está falando, eu não construí, eu não permiti que você edificasse uma casa no vale, porque eu tenho planos maiores para você. Eu não permiti que eu só deixei você passar no vale. Não faça morada do vale. Se você está passando por crise, seja ela o que for, declara sim, eu vou sair do vale em nome de Jesus. Eu vou repetir novamente e todos juntos falam, tá bom? Eu vou sair do vale em nome de Jesus. 1, 2, 3. Eu vou sair do vale em nome de Jesus. Aleluia! Deus não fez morada para você no vale e nem permitiu que você estabelecesse morada no vale. Lá é lugar de passagem só. Passou, conquistou, alcançou e sai fora. O livro de Provérbios nos ensina que se nós apresentarmos nossos planos ao Senhor, eles darão certo. Amém? Os planos. Tá? Deus não nos possibilitou sonhar para vivermos decepcionados. Eu continuo falando que você não pode estabelecer morada no vale. Você não pode construir a sua morada no vale. A sua morada é na presença do Senhor. A sua morada é no lugar de conquista. A sua morada é nos lugares de vitória, amados, tá? Deus não nos possibilitou sonhar para vivermos decepcionados, mas para nós conquistarmos vitórias em cada um dos sonhos que você sonhou. Eu estou falando para pessoas que sonharam aqui. Eu não estou nem falando de você que está no vale. Eu estou aumentando o leque, dizendo, se você tem sonho e não recebeu ainda, se prepare, porque o Senhor não te fez para você, não te deu sonho para não serem realizados. Ele te deu sonhos para você conquistar, para você alcançar, para você chegar onde Ele preparou esse sonho para você chegar, amados, tá? Deus é um Deus que realiza os nossos sonhos. Deus é um Deus que Ele tem prazer nisso. E por isso, eu e você precisamos profetizar acerca dos nossos sonhos. Eu não sei, eu tenho sonhos ainda. Apesar de menino, eu continuo com sonhos. Amém? E eu vou profetizar na minha vida. Todos os meus sonhos aprovados por Deus serão realizados na minha vida. Se você quiser profetizar assim, pode profetizar. Começa a profetizar, começa a alinhar, começa a declarar. Eu não sei o seu sonho. Talvez você tenha uma conquista para alcançar. Talvez você tenha um sonho para alcançar ainda que não alcançou. Talvez você preparou isso lá em 2019, veio a pandemia e bagunçou tudo, né? Mas agora tudo está acabando. Você começa a dizer, Senhor, aquele sonho eu não desisti. Senhor, aquele sonho eu não joguei na lata de lixo. Senhor, aquele sonho eu não apaguei da minha vida. Então eu estou profetizando de que eu vou realizar aquele sonho em nome de Jesus. Recebe aí, o Senhor está falando contigo. Olha, o sonho que você guardou, tira de lá e começa a sonhar com Ele novamente, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você começar a profetizar, quando você começar a dizer, Senhor,
eu continuo sonhando. Nós precisamos profetizar a respeito do casamento. Aí eu volto aqui para as crises às vezes. Talvez você está vivendo um casamento que parece que perdeu aquele encanto. Amados, eu tenho 41 anos de casado. Minha mulher falou, eita glória lá, que bom. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer 42 anos. Nós continuamos com os nossos sonhos, continuamos com o mesmo amor e a mesma paixão, não de quando casamos, mas de quando nos conhecemos. Talvez você está vivendo um esfriamento dentro do seu casamento. Declare: Senhor, eu quero restaurar aquilo que havia lá no início. Eu quero que o Senhor muda toda a história que eu estou vivendo agora e faça com que volte todas aquelas coisas em mim, todos aqueles sentimentos que havia em mim, no meu esposo, na minha esposa, para que nós possamos viver a nossa vida de uma forma que o Senhor reservou ou preparou, melhor dizendo, para nós. Então você precisa profetizar no seu casamento, tá? Você precisa, aí pais e mães, vocês precisam profetizar sobre os seus filhos. Tem muita gente que fala assim: meu filho, meu Deus, eu não sei o que eu faço mais. Começa a declarar: meu filho é uma bênção. Ele pode ter feito a bagunça que for. Não, mas meu filho, minha filha é uma bênção. Eu sei que Deus vai fazê-lo, quando ele crescer, vai fazê-lo um homem, uma mulher de Deus. Eu declaro que o meu filho, se ele não é obediente, você começa a declarar: Deus, eu declaro que o meu filho é obediente, e eu quero profetizar na vida dele, que ele continuará sendo obediente. Mas pastor, ele me desobedeceu. Não importa, ele vai ser um menino, uma menina obediente a nós, aos pais. Declara isso, tá? Continue declarando, tá? Declara sobre a sua família. Se sua família está desestruturada, está aquela situação complexa, começa a declarar: eu profetizo para minha família que ela se juntará de maneira tal, haverá unidade na minha família, as coisas vão acontecer de forma extraordinária. Profetiza a respeito da sua casa, profetiza. Se você está morando de aluguel, tem alguém aqui que sonha ter uma casa própria? Não tem vergonha não, pode levantar a mão. Levanta a mão mesmo. Então eu quero profetizar na sua vida. Não passa nem 3 anos, você não mais morará de aluguel. Aleluia. Vida profissional, profetiza na sua vida profissional. Aqui na oração dos homens, que acontece toda sexta-feira às 20 horas aqui na igreja, tá? Eu quero convidar você que é homem, só os homens, as mulheres não venham, tá? Para estar conosco, tá? Nós estamos ouvindo testemunhos ali, porque nós estamos trabalhando a restauração do sacerdócio, mas nós oramos também pela vida profissional de todos os homens aqui da igreja, tá? Aqueles que têm participado aqui já estão dando testemunho: minha vida profissional mudou completamente, pastor. Tem um que falou comigo assim, não comigo não, falou com o irmão: irmão, depois que eu fui naquela oração dos homens, estou fazendo um marketing aqui, tá? Depois que eu fui naquela oração dos homens, eles oraram pela minha vida profissional e pela minha empresa. Minha empresa deu um salto tão grande que eu não sei, eu preciso testemunhar. Eu falei: então fala com ele para vir na próxima sexta-feira para testemunhar. O salto que ele deu, porque ele foi lá, foi profetizado sobre a vida dele, de que ele cresceria de forma exponencial nesse ano de 2022. Ele foi lá, se não me engano, em novembro, e em novembro mesmo começaram a acontecer as coisas na empresa dele. Tem gente que já, daqui a pouco, já está com outro carro maior lá, no trabalho. Então você precisa o quê? Profetizar na sua vida, crer. Como Deus, não espere Deus futucar você como profeta. Será que eu estou sendo boca de Deus aqui na sua vida? Estou te futucando?
Profetiza, 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 profetiza sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual. Se você está numa situação, vive na sua vida espiritual, mas tem uma área que você tem dificuldade, começa a profetizar: Deus, o Senhor vai me fortalecer, eu vou vencer. O Senhor vai me fortalecer e eu não vou tropeçar mais. O Senhor vai me fortalecer e eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou subir os degraus da santidade na presença do Senhor. Eu não vou ficar estático, eu não vou parar no tempo, eu vou continuar buscando o Senhor. Pastora, mas eu tenho dificuldade para fazer alguma coisa, por exemplo, ler a palavra do Senhor todos os dias. Você começa a profetizar na sua vida: essa dificuldade, esse desânimo que há em mim, será arrancado pelo poder do nome de Jesus, e eu vou ler, eu vou buscar, eu vou caminhar, eu vou crescer, eu serei um homem, uma mulher transformado na presença do Senhor. Coloca tudo diante do Senhor e não desanime. Espere no tempo do Senhor. A partir do momento que você profetizar, descansa no Senhor. Eu profetizo que vai acontecer isso comigo. Fica ansioso, a ansiedade vai atrapalhar o Senhor te entregar. Não, creia de que o Senhor vai te dar. No tempo dele, Ele vai te dar. Amém? Creia nisso. A terceira lição aqui, amados: o vale é lugar de restauração. Preste atenção no texto, tá? Olha o texto. Assim como existiu uma promessa de restauração para aquele povo lá em Israel, existe uma promessa para a sua vida nos dias de hoje. E assim como Deus cumpriu essa promessa para Israel, Ele também vai cumprir na sua vida, se você começar a profetizar. Deus fez tudo a partir do momento que o profeta profetizou. Estou falando com profetas de Deus aqui. Deus está querendo levantar Ezequiéis, é assim que fala? Acho que é. Ou muitos Ezequiel aqui na nossa igreja. Muitos homens e mulheres que têm a coragem de profetizar primeiro para a sua vida, e depois, quando você começar a ver o que Deus está fazendo com você, porque você profetizou para você, o Senhor vai te encorajar e vai colocar na sua boca a palavra dele para profetizar para outros. Então eu quero profetizar para você, de que você será encorajado pelo Senhor para dizer: Senhor, há uma vitória do Senhor na minha vida, e eu creio que o Senhor vai liberar ela no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Deus vai cumprir na sua vida. Quantas vezes você já foi levado a um vale de ossos secos, aparentemente sem nenhuma recuperação, a uma crise que você achava que não tinha mais jeito na sua vida, seja ela na saúde, seja ela na vida financeira, seja ela na vida sentimental, seja ela no seu casamento. Quantos já pensaram, talvez até em dizer: não tem mais jeito, em toda e qualquer situação, e o Senhor te levantou, o Senhor estendeu a mão, te socorreu no tempo oportuno, e você está aqui hoje, tá? Então, quando tudo parece irrecuperável, é a hora que você tem que dizer: eu profetizo no nome do Senhor, porque o Senhor vai me dar a vitória. Quantos estão aqui de sonhos que foram fracassos, sonhos que pulverizaram, ausência do sentido para a vida, falta de esperança? Quantos aqui perderam a esperança, mas o Senhor estendeu a mão e começou a agir na vida, e você está aqui nos dias de hoje. A você, amado, foi permitido entrar nesse vale. Quem está enfrentando esse vale, tá? Com algum propósito especial da parte de Deus. O Senhor pode ressuscitar esperanças perdidas. Eu quero te animar nesta noite, para você ter coragem de profetizar, mesmo que você esteja com as esperanças perdidas. É assim que Deus vai agir, é nesse momento que Deus vai trabalhar, é nesse momento que Deus vai trabalhar na sua vida, e acredite. A quarta lição que eu aprendo nesse texto: qual deve ser a nossa atitude dentro do vale?
Eu estou no vale, pastor. Eu não sei o que fazer. Então eu quero te dar algumas atitudes. Entenda que você é dependente de Deus. Viva na dependência do Senhor, porque Ele é aquele que pode te dar socorro em ocasião oportuna, tá? Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te mostrar o caminho, é Ele que vai te dar a direção. A segunda lição a segunda atitude dentro do vale é: eu preciso ter a minha visão, eu preciso ter uma visão. Por que eu estou aqui? O que Deus está mostrando para mim? Então eu quero dizer para você que está em crise, o Senhor nesta noite está abrindo a sua visão, para você entender o que Deus tem para você nesse vale que você está passando, tá? O pior cego é aquele que não quer ver a realidade. E às vezes eu estou no vale, estou passando pelos problemas e não consigo enxergar, não consigo alargar a minha visão. A terceira, a minha atitude dentro do vale: eu preciso ter percepção, entende? Eu preciso perceber o que está acontecendo ao meu redor, porque senão o Senhor vem e fala, e eu falo, não é Deus. Eu conto a história aqui, já contei aqui a história. Uma moça solteira, já com 35 anos, se não me engano, ela um dia falou comigo assim: pastor, ore para mim casar. Eu falei: vou orar. Orei. Orei acreditando, tá? Não se preocupa não, só porque ela tinha 35 anos, tá? Acreditando que Deus ia agir. Um dia chegou um rapaz, ela quis apresentar o rapaz para uma amiga, e o rapaz falou com ela assim: não, eu não quero que você me apresente para uma amiga. Mais ou menos assim a conversa, tá? Eu quero é namorar com você. Aí ela veio me procurar, falou: pastor, o cara é tudo contrário do que eu pedi. Eu pedi um homem alto, de olhos azuis. Eu falei: príncipe. Eu fui falando: príncipe, montado num cavalo branco, tá? E para vir te resgatar, não é isso? Falou: isso, pastor, isso. Falei: pois é, às vezes Deus manda um príncipe, um sapo montado num jumentinho, e só está esperando você dar um beijo no sapo para ele virar um príncipe, e o jumentinho virar um cavalo branco bonito, alazão. Ela não queria, não estava preparada para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar preparados para ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, nós precisamos identificar: essa voz é do Senhor, essa palavra é para mim, e eu vou pegar, por mais complexa que ela pareça, por mais que você ache que ela não dê certo. Então, ouça a voz do Senhor quando você está no vale. A outra é que você precisa crer, amém? Diga: eu preciso crer. O que Deus falou? Porventura viverão estes ossos? E o profeta disse: Senhor Deus, tu o sabes. Quando Deus faz uma pergunta para você, é porque Ele tem uma vitória para a sua vida. Quando Deus faz uma pergunta esperando a sua resposta, porque Ele quer ver a sua fé até onde vai, se você crê que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. E por último, a atitude dentro do vale: eu preciso profetizar. Eu estou na crise, então eu vou profetizar a minha vitória. Olha verso 4 do Ezequiel 37. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você precisa falar aquilo que Deus manda, mesmo que seja contrário àquilo que você quer. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. E eu quero fechar aqui nesta noite dizendo que o nosso Deus é aquele que realiza sonhos. Deus é aquele que cumpre as promessas que nos fez. Estou falando com homens e mulheres que têm promessas do Senhor aqui. Deus continua operando milagres. Então, se o seu sonho precisa de um milagre,
pode acreditar em Deus, porque Ele continua operando milagres. Porque, amados, o Deus que deu tendões, que deu músculos, que deu carne, que deu pele, que deu vida para aqueles ossos secos, é o mesmo Deus que nós servimos. Então Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele faz. Ele é poderoso para fazer mais, tá? Ele faz o que Ele quer, aquilo que eu nem imagino, Ele faz, mas Ele continua fazendo. E é o mesmo Deus que habita dentro de você. O Espírito de Deus que habita em você é o mesmo Espírito de Deus que habitou na vida, no corpo de Ezequiel, e que habitou nos corpos daqueles ossos secos, depois transformados em ossos. Olha, Deus não muda. Então, amados, tudo o que pedimos será dado para você, se estiver alinhado com aquilo que Deus quer para você, se os seus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, tá? O que a palavra de Deus fala? Tudo que pedirmos será dado, tá? Porque todo aquele que pede, recebe, tá? Todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, é aberto. Você está entendendo? Deus está falando 3 dimensões aqui. Se você pedir, Deus vai te dar. Se você buscar, você vai receber. E se você bate, Deus vai abrir. Talvez tenha a área da sua vida que está dentro de um vale, cheio de ossos secos. Mas eu quero te dizer que assim, Deus, assim como Ele usou na vida de Ezequiel para profetizar e houve vida, assim também você pode profetizar que onde tiver morte, vai ser gerada vida na sua vida nesta noite.